Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso segundo vídeo do nosso devocional no campo de batalha da mente, vencendo a batalha na sua mente, da Joyce Meyer. Nesse vídeo de hoje nós vamos de fato iniciar a leitura do livro, né? A outro vídeo anterior a gente teve a introdução e hoje a gente vai começar no capítulo 1, que é a mente ao campo de batalha. E aqui ele já começa, né, com Efésios 6:12, que vai dizer: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal e das regiões celestes, né? A nossa luta aqui na Terra não é contra seres humanos, e sim contra o mal e contra os seus demônios, né? E Satanás, ele é o diabo mentiroso, e ele vem sempre trazendo mentiras sobre nós, né? E em João 8:44, Jesus chamou ele de o pai das mentiras. Ele nos diz coisas sobre nós, sobre outras pessoas, sobre as circunstâncias que realmente não são verdadeiras, né? E isso começa com pequenos pensamentos importunos, suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos e até algumas teorias, né? E a gente tem que entender que ele vem planejando, estudando a gente ao longo de muitos e muitos tempos. E ele se move de forma vagarosa e cautelosa, né? Um dos pontos fortes dele é a paciência. Então ele sempre vai trazer meias verdades pra gente que na verdade são mentiras, né? E vão ser pontos. Na verdade ele não vai trazer o cenário todo, vai trazendo pequenos pontos ao longo da nossa vida para trazer barreiras em nossas mentes, né? E aqui ele fala, né, em 2 Coríntios 10, 4, 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas que se levantem contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e obediência de Cristo, né? Então ele vem construindo através dessas mentiras fortalezas na nossa mente, que vem essa estratégia dele cuidadosa, né? De ponto em ponto, digamos, de tijolo em tijolo, ele construi uma fortaleza em nossa mente e que nos mantém escravizados em uma prisão em decorrência da nossa forma de pensar. E a gente precisa entender, né, que ele fala aqui no finalzinho, levando cativo todo pensamento, né? Ele mostra claramente aonde que ocorre essa batalha na nossa mente, através de pensamentos. E a mente, né, como esse capítulo é o nosso campo de batalha. E aqui a Joyce traz um resumo da situação, o que a gente viu até agora. Primeiro, estamos engajados em uma guerra. Segundo, nosso inimigo é Satanás, não são seres humanos. Terceiro, a mente é o campo de batalha. Quarto, o diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas em nossa mente. Quinto, ele faz isso mediante estratégia, engano, planos bem elaborados, astutos. E seis, ele não está com pressa, desenvolve seu plano com tempo e muita paciência, né? E aqui ele traz, na verdade, uma parábola para a gente entender um pouco sobre essa guerra da mente, essa guerra espiritual que se passa na nossa mente. E que ele vai trazer um casal, né? No caso aqui, João e Maria, que estão em um casamento infeliz, né? Que ocorre discórdia, né? Eles não são cheios de amarguras, irritados, ressentimentos, e vai contar o lado de cada um nessa parábola, né? O lado de Maria e o lado de João, para vocês entenderem como a nossa mente influencia em diversas áreas da nossa vida. E aqui ela fala que esse problema do casamento está afetando os filhos estão indo mal na escola, né? Estão tendo problemas, doenças, problemas de estômago causado pelos nervos. Então, ou a infelicidade do casal está afetando toda essa família. E o problema de Maria aqui é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família, né? Ela quer tomar as decisões, ela quer administrar as finanças, ela quer disciplinar as crianças, ela quer trabalhar para ter o próprio dinheiro, ela quer fazer tudo, ser uma mulher independente, barulhenta, exigente, enfim. E a essa altura, né, a gente pode até pensar que tem a resposta para esse problema, que na verdade é que eles precisam conhecer Jesus, né? Mas na verdade, nessa parábola eles já conhecem. Ele conta aqui que Maria recebeu Jesus como Salvador há 5 anos, 3 anos depois que ela e João haviam se casado.
E aí você pode dizer, ah, então, mas ela não recebeu ele de fato porque não houve uma mudança. E sim, houve uma mudança. Ela acredita que vai pro céu, mesmo com seu mau comportamento. E agora ela tem esperança e antes de encontrar Jesus, ela só era infeliz e desesperançada. Agora ela só é infeliz. Enfim. E ela sabe que ela está com a atitude errada, que ela precisa mudar, que ela precisa dar essa autonomia ao marido dela. E Maria tem fortalezas na mente dela. E aqui ela vem destrinchando o porquê de Maria pensar isso, porquê dela querer ser uma mulher independente, porquê que ela querer ter decisão de todas as coisas, tomar conta de tudo. E ela fala um pouco aqui sobre a infância dela. Como a gente falou, né, Satanás vem trazendo pensamentos e planejando construir essas fortalezas na nossa mente de forma astuta, cautelosa, com paciência. Então, ele vai trazendo esses pensamentos desde lá de trás, desde a infância. E aqui ela fala que Maria tinha um pai extremamente dominador, que frequentemente, né, acabava espancando a mãe e ela. Enfim, ela tinha um pai abusador, um pai que era o dominador da casa, um pai que usava essa dominância do lar de forma errada. E aqui ela veio construindo esses pensamentos durante a juventude dela, a infância dela, de que todos os homens são iguais a ele, que a gente não pode, que ela não poderia confiar em homem algum, que se você confiar em algum homem, né, ele tirará a vantagem dela, né? Que o homem pode fazer o que ele quiser. Enfim, ela foi construindo, Satanás veio construindo essas mentiras, sequência de mentiras, de pensamentos na cabeça dela, que a fizeram querer ser uma mulher independente, que não dependesse de homem, que ela pudesse tomar as próprias decisões. E ela pensou dessa seguinte forma, que jamais homem algum iria dar ordens a ela, né? E isso, ela veio repetindo isso na mente dela durante toda a infância, durante toda a juventude, até a vida adulta, onde ela veio, né, encontrar João nessa parábola, né? E em João 8, 31, 32 vai dizer, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. E aqui, nessa palavra, né, vem dizendo pra gente como que a gente vai combater essas fortalezas. Nós devemos ter o conhecimento da verdade de Deus e nos renovar nossa mente com a sua palavra e usar essa arma que é a palavra de Deus. E a gente tem, além disso, duas outras armas, né, que estão à nossa disposição, que é o louvor e a oração. Mas um louvor verdadeiro, que saia do seu íntimo, não aquela palavra decorada, né, entoando canções decoradas, mas sim um louvor verdadeiro, uma adoração verdadeira. E que a gente encha as nossas orações também da palavra de Deus, ou seja, a gente está usando a palavra de Deus em formas diferentes. Até mesmo, né, Satanás, Jesus, né, rebateu Satanás e acabou com o mal usando a palavra de Deus. Então essa é uma ferramenta poderosa para a gente poder combater essas fortalezas, a gente conhecer a verdade e usar ela sempre que esses pensamentos vierem, né? E aqui ele apresenta também o lado de João, que João também teve problemas, né? Teve uma construção de uma fortaleza que contribuiu para esse cenário deste casal nessa parábola, né? E ele sabe que ele deveria tomar o lugar dele como chefe da família, que é assim que a palavra diz, que nos instrui, mas ele também permite, né, ele permite que a esposa dele tome essas decisões, que tome essa frente, e decide não fazer nada a respeito e ficar dessa forma com o que está, né? E aqui ela fala um pouco também, né, sobre a vida dele, que ele teve na infância dele uma mãe muito autoritária, que vivia falando mal dele, que vivia trazendo mentiras também sobre a vida dele, falando que ele era um desastre, que ele não era uma boa pessoa, que ele não fazia nada certo, que tudo que ele fazia dava errado, enfim. Ele também tem essa construção de pensamentos na mente dele, na vida dele, sobre a infância dele,
que o fizeram também hoje ser uma pessoa que decide ficar ali introvertido, não tem coragem de tomar um posicionamento, não tem coragem de assumir o lugar dele nessa família, não tem coragem de ter autoridade do lar, não de forma desrespeitosa, mas sim exercer a autoridade dele, que ele sabe que é o papel dele, que a esposa dele também sabe que é o papel dele, né? E não faz sentido, né, dizer a ninguém o que você pensa, ninguém ouvirá você mesmo. Se você quer que as pessoas o aceitem, precisa apenas concordar com o que elas quiserem. Então esses foram pensamentos que ele foi construindo também durante a infância, durante a adolescência e durante a vida adulta dele, que foi algo que ele foi repetindo, né, dia após dia, que Satanás veio trazendo esses pensamentos sobre a pessoa dele, e a gente sabe que na verdade não é isso, né? E aqui ela vem falando qual é a resposta. E Lucas 4, 18, 19 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, quando a salvação e os favores graciosos de Deus abundam profundamente, né? A gente entende que com esses problemas que eles estão vivendo, né, é muito difícil imaginar como que é o lar dele, como que é a família, já que os dois estão infelizes, mas discórdia nem sempre é uma guerra, muitas vezes a discórdia é uma propensão oculta da ira no lar, que todos sabem que está lá, mas ninguém quer tomar a decisão, né, quer tomar a posição de tentar resolver essa questão. E aqui ele fala, né, a verdade é sempre revelada por meio da palavra, mas tristemente as pessoas nem sempre a aceitam, né? A gente lê o versículo ali falando que a verdade vos libertará. A gente precisa sempre estar buscando a palavra de Deus, buscando entender, buscando a Deus. Ele nos dará a resposta para todas as questões da nossa vida, né? Para realmente vir quebrar todas essas fortalezas, desmistificar todas essas crenças que a gente foi construindo ao longo da vida, quebrar todas essas mentiras que a gente tem sobre nós, sobre os outros, sobre o modo de se viver, né? A gente precisa realmente estar debruçada na palavra, entender como que Deus quer que a gente age, como Deus quer que a gente viva, da forma com que Ele nos instrui a ser, e substituir essas mentiras por verdades absolutas que só a palavra pode nos dar. Mas nem sempre as pessoas aceitam isso. Às vezes elas entendem qual é a verdade, mas elas não querem ter aquilo como verdade e preferem ainda ficar naquela mentira. E é um processo, né, penoso a gente poder encarar as nossas falhas e lidar com elas. De forma geral, as pessoas preferem justificar o seu mau comportamento, né, da forma do passado, né? Eles poderiam justificar o comportamento deles, tanto Maria como João, né? De tudo que eles passaram, de como que foi construída essa identidade deles, que não é a identidade verdadeira, é uma identidade mentirosa, né? Mas as pessoas normalmente elas preferem ficar dando essa desculpa de que eu sou assim porque eu vivi isso, do que de fato querer buscar mudar e viver a identidade que Deus construiu para nossas vidas, né? E ninguém tem desculpa, porque Jesus está sempre pronto a cumprir sua promessa de libertar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória em qualquer área se estivermos prontos para caminhar toda a estrada com Ele. Ou seja, a gente caminhar todo o percurso, não parar quando ficar difícil, ou não parar quando a gente tiver que enfrentar, né, situações, falhas e defeitos nossos, né, e ter que mudar isso. Então, ele vai estar, sim, dando vitória para aqueles que decidirem caminhar todo o percurso com ele. E aqui, ele vai falar, Deus não... Em 1 Coríntios 10, 13, né, vai dizer, nós não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que
a possais suportar, né? Deus não permitirá que sejamos tentados além do que nós podemos suportar, mas com cada tentação ele também providenciará uma saída e um escape. E a gente entende, né, que os problemas internos, né, da nossa mente, dessa construção de pensamentos ao longo da nossa vida, vêm sendo externalizados como um resultado da nossa vida interior, né? Todos os nossos problemas externos são, na verdade, reflexos de problemas internos. E Satanás sabe bem que se ele puder controlar nossos pensamentos, ele poderá controlar nossas ações. Como a gente falou lá na introdução, né? Toda ação provém de um pensamento primeiro, né? Tudo que a gente faz, primeiro a gente pensou na nossa mente. Então, há uma guerra nesse desenrolando em nossa mente, e a mente é o nosso campo de batalha, mas a boa notícia é que Deus está lutando ao nosso lado. Então esse primeiro capítulo foi pra gente entender realmente como que funciona essa mente, como que funciona essa construção de meias verdades, né, ao nosso respeito, ao respeito de outras pessoas, para que a gente possa vir a destrinchar isso nos próximos capítulos, né? E no capítulo 2 a gente vai falar sobre uma necessidade vital. Então espero que essa mensagem de hoje tenha falado com você de alguma forma. Eu tenho certeza que você se identificou com algum desses dois personagens, ou mais parecido com o João, com essa falta de ousadia, com falta de autoridade, com a falta de posicionamento, ou com Maria, que às vezes está querendo aí se posicionar demais, fazendo o que não era para ela estar fazendo, com pensamentos que não são verdadeiros a respeito, né, do mundo, né? E a gente vai ao longo desse livro trabalhando isso e quebrando essas fortalezas juntos da nossa mente, tá bom? Espero que tenha feito sentido essa mensagem para você e te espero no nosso próximo vídeo para nossa próxima mensagem. Tchau, tchau!